A gripe espanhola e a trágica história dela. A gripe espanhola foi um vírus, afetou milhares de pessoas e foi um vírus influenza H1N1, que foi um dos piores que já existiu, ou se não o pior, competindo até com a peste negra, e muitos de vocês desconfiam quanto assustador foi. Vocês nem conhecem aqui no século XXI direito a história. Eu vou explicar tudo nesse vídeo. Esses lugares, essas bandeiras que eu estou mostrando aqui, são os lugares que podem ser a origem desse vírus. Muitos apontam que deve ser nos Estados Unidos, pois os primeiros casos foram lá, onde foi um cozinheiro do exército da base militar do Kansas e alguns soldados que levaram à morte alguns dias depois. E todos eles estavam perante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu durante esse período de 1914 a 1918. Bom, isso levava o contágio da Europa, com muitos soldados, eles estavam se comunicando, se interagindo, enfim, dando atitudes que pode ser autocontágio de vírus. E assim foi de país até país. Para vocês terem ideia, em abril de 1918, as tropas inglesas e as tropas francesas já estavam todas contaminadas pelo esse vírus. E o contágio, do vírus na Europa se espalhou rapidamente por causa das trincheiras, que já eram um perigo na época, contatos com soldados, e currais no período de guerra. E higiene eles não tinham. E se vocês verem na Bélgica, um país bombardeado pela guerra, eles eram desnutridos. E houve 3 ondas de contágio entre março de 1918 e maio de 1919, que afetou o mundo. Onde o segundo foi o pior, foi o pico da doença. E por que se chama espanhola? Bom, para vocês saberem, a Espanha não estava participando de nenhum conflito, e nem ao menos houve alguma teoria afirmando sobre a origem dessa doença. Bom, por quê? Porque alguns países, como a França, eles não falavam corretamente o motivo das pessoas morrerem de uma determinada doença, que o povo não sabia. Porque eles estavam focados na guerra e não queriam abaixar a moral dos soldados. Só que a imprensa espanhola, eles falavam, mas por que censurar se o povo estava neutro na guerra? Então, por isso o nome. Gripe espanhola. Bom, vocês têm ideia, a gripe espanhola não tem nada de espanhola, já em alguns meses já contaminou a Grécia, a Alemanha, a Turquia e a Dinamarca. E a segunda onda de contágio foi o pico da doença, onde o mundo foi afetado, menos algumas ilhazinhas. Bom, na peste bubônica, a transmissão da Itália até a Dinamarca durou 3 anos. Bom, mas como era a transmissão? Bom, era igual um vírus. Você interage com uma pessoa, ou toca, um contato com outra pessoa, cumprimenta ela, enfim. Isso tudo de um vírus. Onde, se você não lavar as mãos e tocar no rosto, no olho, no nariz, assim, na orelha e na boca, você rapidamente vai ser contaminado. Quer dizer, você já na hora é contaminado. E o uso ideal de máscaras. Na época foi o uso ideal. Inclusive, cães e gatos. Os animais também eram ondas de transmissão. E tomar atitudes rígidas era o ideal. Como, por exemplo, evitar aglomerações, evitar contato com as pessoas, ficar em casa, como sempre, e usar álcool gel, que é muito importante, no mínimo. A Filadélfia não seguiu essas orientações, que é um estado dos Estados Unidos. Eles não seguiram as orientações dos especialistas da época. Em 1918, 200 mil pessoas na rua. E 16 mil morreram. E eram soldados que serviam na Primeira Guerra Mundial. Bom, e os sintomas? Pois é. Bom, conforme a difusão da doença, era febre, dor no corpo, coriza e tosse. Mostrado no mapa. Bom, mas houve problemas respiratórios, problemas digestivos, problemas cardíacos após
o problema se agravar muito na segunda onda de contágio. E poucos dias depois você morria. E a gripe espanhola no Brasil? Como que foi? Como que o governo reagiu? E quais foram as mortes dele? Bom, houve uma teoria que foi um navio mercante, né, se chama Demerara, que vinha lá na Inglaterra. Depois passou em Portugal, vocês estão vendo aqui, e depois passou em Salvador, Porto Seguro e Rio de Janeiro, que era a capital da época, no Brasil. Bom, de início o governo, a imprensa, não falou nada assim e nem ligou. Mas, conforme o número de mortes, eles se arrependeram. Bom, como já dito, houve muitas mortes no Brasil e muitos pacientes já estavam nos hospitais. Os hospitais estavam lotados. A capital da época, Rio de Janeiro, que eu estou representando aqui nessa figura, que na verdade é um lugar da Índia, a população sofreu muito. 13 mil pessoas morreram. Pouco, né? Não, na verdade é 1/3 da população da época. Sim, então dá pra ver uma noção como essa doença foi grande. O número de mortes nas cidades eram bem altos, eram altíssimos. Para vocês terem noção, o Amazonas, que é uma região bem isolada e remota, teve também uma das maiores contágios da doença aqui no Brasil. Bom, como já dito, os hospitais lotavam muito, e isso não era bom, porque depois faltava, sabe o quê? Leitos médicos e médicos, que afetava muito a população. O improviso era a melhor coisa a se fazer nesse momento, ao improvisar hospitais e leitos médicos. Bom, e os caixões? Bom, os caixões, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eram muitas mortes. E essas mortes trouxe a não ter mais caixões suficientes no Brasil. Alguns lugares sim, alguns lugares não. E vocês estão perguntando, afetou tanto assim? Tipo, vocês estão meio desconfiados, né? Bom, Rodrigues Alves, esse cara aí, ele foi incentivador da vacina, onde foi candidato à presidência de 1918 e morreu dessa doença de 1919. Que triste, vários outros líderes também morreram. 35 mil mortes no Brasil e no mundo. Como é que foi, assim, essa crise? O povo sofreu? Claro que sofreu. Foram 50 mil milhões de pessoas, muita coisa. Ou dizem que 200 milhões de pessoas, mesmo assim, números extremamente altos, inclusive nessa época, que não tinha muita gente. E tinha um tratamento médico? Não. Na verdade, os médicos não tinham equipamentos tecnológicos como agora. Os conhecimentos médicos eram limitados e a medicina não era tão avançada como agora. E o Covid-19 trouxe essa situação. Mesmo em pleno mundo, século XXI, ainda a poluição, ainda a falta de higiene. Um exemplo disso é o mercado Wuhan, na China, e que trouxe o início da pandemia. Então o Covid-19 vai ser igual à gripe espanhola? Acho que não, só se a gente tomasse medidas igual a à gripe espanhola. Precisamos sempre lavar as mãos, sempre contribuir, sempre se exercitar, evitar sair de casa, evitar aglomerações, evitar transportes públicos, como de sempre. Como assim? Bom, assim você ajuda a prevenir que o vírus se espalhe menos e acabe logo. Porque logo a gente pode ter uma vacina. Logo. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês gostaram. Bom, agradeço ao meu amigo João, que sempre me incentiva. O DGP Mundo, que gosto bastante. VCD Simulações. Além de outros canais, né? Histórias alternativas. Desculpa que eu tô nervoso, tá? É normal. E espero que vocês gostaram. Deixe aquele seu like, se inscreva no canal. E mais uma coisa, o vídeo do Ire já vai sair, tá? E vai ser desse sentido. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum episódio. E é isso, tchau. Fique com Deus, até mais um vídeo do canal. Falou!